Tá bom o som aí? Tá saindo bem? Tá, tranquilo, tá ótimo. A dona Luísa nos encoraja a viver mais tempo no plano físico, né? Para chegar aos 80, estou longe, mas chegar com essa didática, né? Como ela leu, não leu o Evangelho correndo, porque nós temos pressa para tudo, né? Inclusive leu o Evangelho correndo. E na conversa de hoje nós vamos agradecer aos espíritos amigos e aos amigos de Ideal Espírita. Começar uma segunda-feira conversando sobre a Boa Nova, né? Já quer dizer que nós estamos um pouquinho melhor, como diz o Evangelho, que nós já estamos um pouquinho melhor do que há 100 anos atrás, né? Então é uma oportunidade, numa segunda-feira, começarmos falando sobre oração. Nós vamos encontrar no Evangelho 3 sentidos, ou na Boa Nova, né, que é os ensinamentos do Cristo, 3 momentos espetaculares sobre oração. A oração, do ponto de vista didático, né, ela pode ser um pedido, ela pode ser algo mais que uma súplica, depois nós vamos ver que é um pouquinho a mais, nós vamos suplicar através da nossa oração, que nós almejamos uma cura ou algo dessa natureza. E uma coisa que nós não temos um hábito, ou não fomos educados nesse hábito, que é agradecer o resultado da oração, né? Porque se nós fomos agraciados, se nós formos ouvidos, né? E é claro que para nós sermos ouvidos, nós temos que saber pedir. Então, uma das assertivas do Cristo fala: pedi e obtereis, batei-vos e abri-vos-os-á. Então, quer dizer, se eu vou bater numa porta, essa porta vai se abrir dependendo de como eu peço. E na doutrina, né, nós vamos ver que há determinados momentos que ele, antes de fazer a oração, ele nos dá 2 recomendações. Cristo nos dá 2 receitas bem pequenininhas sobre oração. A primeira, que é, antes de orar, como hoje, nós vigiarmos, né? E através da vigilância nós controlamos o pensamento, e quando orar, está lá no Evangelho, se recue num quarto escuro e conversa contigo mesmo primeiro. E se tu tiveres alguma coisa contra alguém, olha que profundo isso. Se tiveres alguma coisa contra alguém, vai lá primeiro, perdoa, faz o exercício, para depois vir fazer oração. Que confusão, né? E eu pensei que era só me ajoelhar no milho e descascar o rosário, né? Aquela bolinha, e pagar pelos nossos pecados 10 oração, 14 Pai Nosso. E a doutrina espírita vem demitizar de que a oração seja epitetos de palavra. Não adianta eu falar, por exemplo, né? Vamos fazer a prece de Caritas, linda, ou Ave Maria, cheia de graça. Olha, o vizinho está indo para a missa, o outro está jogando na loteria, né? E a doutrina espírita vai nos mostrando cada vez mais que a oração é muito mais atitude do que as palavras. Continua confuso, né? Então nós podemos pegar esses momentos em que nós estamos conosco mesmo, e isso a gente aprende na labuta da Casa Espírita, quanto é importante nós virmos buscar a oração no centro espírita. Por quê? Porque a oração é a primeira atividade que nós temos que fazer
nosso dia. E muitas das vezes, nós chegamos em casa, já para sair de casa, nós já botamos a roupa, vamos para o ônibus, olhamos o horário, olhamos o Facebook, olhamos a mensagem de família e saímos para a vida pública. E depois nós vamos ver nesse livrinho muito bom aqui do Ariluz, do João Maia, que é um diálogo dos apóstolos com o Cristo, que ele diz que a primeira atividade do dia é fazermos uma referência ao Criador. Pelo dia que vai começar, aí vocês vão dizer, ontem à noite, né? Eu devia ter rezado, devia. Mas a certeza que nós vamos acordar é quase garantida. Então ele diz que é a primeira atividade que nós temos que ter, e isso nós temos que passar para os nossos, né? Quando o nosso filho se prepara para fazer vestibular, fazer uma prova, fazer um concurso, qual pai diz, olha, além de estudar, dá uma rezadinha antes, dá uma agradecida antes, olha, pede assim aos espíritos amigos que passam uma intuição e tal. Olha, assim, nós temos que pedir essas coisas, é humildade. Rogar ao Pai, e nós vamos ver depois no longo da nossa palestra algumas coisas que aconteceram com alguns indivíduos pelo poder da oração. Então nós vamos vendo que essa oração não é apenas aqueles colóquios das palavras, e sim o como nós estamos pensando. E todos nós, sabemos nós, que somos tal qual uma antena parabólica. Qual é a frequência que nós temos que estar? E a frequência que eu estou hoje eu tenho um problema financeiro, por exemplo, por que eu não posso pedir a espiritualidade para nos ajudar? É claro que se nós formos pegar um capital, ou muitas das vezes nós temos um imóvel para vender, eu vou até citar um exemplo para vocês, bem maluco, né? Que a minha vida é feita de loucura. O meu filho tinha um apartamento para vender, que ele comprou uma casa que os filhos, né? Não sei para que faz de 2 em 2 filhos, fez de 2 em 2, depois já estava um outro, e precisou comprar uma casa. Mas a ideia era vender o apartamento. E pega aí o corretor, né? Pegou o corretor, pegou outro corretor, pintaram o apartamento, depois apareceu, olha, não vou exagerar com isso, apareceram umas 8 pessoas. Quem comprou? Ninguém comprou. Sim, pai, o que está acontecendo? Também não sei. Aí o que eu fiz? Eu vou morar lá. Fui lá morar dentro do apartamento. Vou contar para vocês que eu sou bem assim mesmo. Estou eu levando o lixo, né? Olha só, os sacos de lixo tudo aqui atrás. Aí eu disse para o senhorzinho, senhor, ajuda a levar esse lixo para mim. Aí ele assim, ajuda, pai, além de mais, leva esse apartamento junto. Aí ele disse, como assim? Meu filho botou para vender aí e não vende? A gente já usa um pronomezinho mal criado, né? Não vende essa naba. Aí ele assim, o senhor sabe que eu estou procurando um apartamento para minha filha que teve família agora, eu queria tanto que ela morasse do meu lado. Aí eu só disse, vamos tomar um café lá em casa. Do café, a senhorinha muito simpática, igual algumas de vocês aqui, ou todas, né? Já trouxe o café, trouxe o pão, sério. E dali, 20 dias o apartamento estava vendido. Levou essa comissão? Ainda não. Vou levar. Tem que lembrar de cobrar. O que é isso, gente? Não que eu seja melhor do que os corretores que venderam. Mesmo que eu não faça talvez eu não vou ganhar a comissão porque eu não tenho cresci, né? Então o que é isso? O pensamento. Fui lá dentro do apartamento, me instalei, e passe virtual de Vale Pereira Franco. Quando a gente chega, você tem que fazer isso também. Quando a gente vai para dentro de casa, corre, dá um espacinho mais rápido, fecha o portão ou a chave do apartamento e deixa os demônios lá de fora. Quando for para a rua, se abraça com eles e vão embora. Então é a nossa casa mental, é o pedir e abrir seu rosário. Porque vocês vão lembrar que eu estou falando de um bem material, né? Que nos traz muitas das vezes a alegria ou a felicidade. No caso dele, tirou ele do desespero, né?
uma situação, porque você planeja. Eu costumo dizer que a gente planeja a nossa vida, mas o homem lá em cima é que sabe qual é o melhor caminho. Porque muitas das vezes nós queremos as coisas que não são nossas. Muitas das vezes nós programamos as coisas que não são nossas. Nós não temos para essa encarnação esse mérito. Verdade se vê. Aí você fala, tem gente, realmente, tem gente que dá o soco, dá o murro, e não dá certo. Mas é porque nós não temos esse mérito nesse momento. E vocês vão lembrar o episódio com o Cristo, quando ele vai visitar uma cidade, se eu não me engano, não me falha a memória, Zaida, e tinha uma senhorinha lá dentro de casa, uma senhora de meia idade, que sofria de uma hemorragia constante, né? Acho que vocês se lembram, se não lembrar, também a gente lembra, né? Não? Lembra? Lembra? E aquela senhorinha, estava tão angustiada, e ela precisava se encontrar com o Cristo e para falar do problema dela. Só que o Cristo, não sei se vocês sabem, não fazia palestra assim para 40, igual nós aqui, 20. Ele reunia 3.000 pessoas. E se o Cristo estivesse fazendo uma palestra aqui, lá na beira-mar já estava escutando. Não sei como é que ele fazia isso, né? Mas ele tinha essa capacidade dele. E ela viu que naquele dia ela vinha atrás do Cristo. Disparou da casa dela, disparou, foi atrás. Só que o Cristo, né, cercado da turma toda, e de repente o Cristo freia o comboio. Parou. Aí disse: o que houve? O Pedro: alguém me tocou, senhor. E o Pedro é muito debochado igual a mim. Todo mundo se acotovelando, essa comida não fez bem para ele no meio-dia, né? Não está com dor de cabeça, não, senhor? Não. Eis que vi sair de mim uma virtude. Olha que profundo. Então aquela senhora saiu tão conectada com aquele fato que recebeu a graça, a cura. Qual foi o passo que ela deu? Né? Ela fez a súplica e ele atendeu. Tem um caso muito interessante do Chico Xavier, que ele está lá na casa do Centro Luiz Gonzaga, entra uma senhora, as senhoras são terríveis, né? Não sou eu que sou culpado. E a senhora entrou para tomar o passe, né? Porque o passe na casa espírita, não sei se vocês têm uma idade avançada um pouquinho igual a minha, que entrava assim por uma portinha, né? E saía na outra, ficava ali nos médicos. E aquela senhorinha entrou com um bilhete de loteria no colo. E ele percebeu, né, que ela entrou com aquele bilhete. Né? Vocês imaginem, nós aqui aplicar o passe, vocês cada um trazendo uma trimania, né? Vai dar 10 ganhador. Então é a mesma coisa hoje. Nós vimos para a casa espírita, uns trazem o seu copinho de água, outro traz uma roupa, para aquilo ser energizado. Então isso é o meu pensamento. O que eu carrego, trago para cá e eu vou levar para lá. Por que quando nós encerramos os trabalhos na casa espírita, nós pedimos a proteção para os nossos lares que lá ficaram, né, desamparados? Não é que ficou desamparado, precisa dessa energia que flui aqui. Né? E ele fala com muita propriedade que nós não precisamos, na nossa oração, se assemelhar aos fariseus, que entravam nos templos, oravam, né? E hoje as pessoas ainda têm essa prática de orar em voz alta, de dar de dedo em riste nas pessoas, para dizer: não faça isso, não faça aquilo, porque o sermão não é mais esse. Porque é apenas conduta. Todos nós, e o André Luiz escreve com muita propriedade, no conduto espírita, que nós sabemos o que é melhor para nós e o que é para nós, o que é de ruim para o outro. Então a doutrina faz esse esforço, né, de nos ensinar, e lembramos bem que descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi acometido dos saltimbancos. E ali o surraram e deixaram ele à margem do caminho. Passou um levita,
Não sei se vocês sabem que o levita era os religiosos. Passou o sacerdote do templo, o levita parou, olhou aquele indivíduo, deve estar bêbado, apanhou porque mereceu e tocou. Passa o sacerdote do templo e diz, deve ter tomado demais essa noite, né? Caiu do cavalo. Também passou e foi embora. E o samaritano, e o Cristo narra a figura de Samaria, porque os samaritanos também não eram fáceis no comportamento, nem gostavam dos judeus. Passa o samaritano, recolhe aquele homem, leva para uma estalagem, deu-lhe atendimento médico, pagou mais uns dias, né, para que ele ficasse ali sendo socorrido. O levita e o sacerdote, que eram tão religiosos, fecharam seus corações para o pobre sofredor. O bom samaritano saiu ao entardecer, seu pobre encontrou ferido a gemer, parou a montaria, a um pobre socorrer. E essa é a nossa atitude. Que muitas das vezes a atitude, que é a prática que a doutrina nos ensina, que fazer a caridade, muitas das vezes é muito mais expressivo do que ficar no meio orando, ou dentro de casa orando, ou em algum lugar orando. Porque nós vamos encontrar uma fábula bem pequenininha, de que o indivíduo, o monge, passa pelo agricultor e diz para ele: ancião, vamos ao templo orar? Aí ele disse: não vou. Disse: poxa, não vai? Não vou, porque é tempo de arar. Olha que profundo, é tempo de arar, porque vocês sabem que algumas sementes, se perder o timing, não dá frutos. Aí ele diz: fazes bem, porque orar é arar. E nós vamos encontrar no João Nunes Maia dizendo o seguinte: toda alma que reconhece, desculpa, a prece é a introdução de todas as nossas vidas. A prece é o prefácio de toda a nossa vida, toda a introdução, né? Quando uma alma esquece a oração, ela por si mesma se atrofia. Na verdade, eu vos digo que não esqueceis de orar, porque os trabalhos de Deus vos confiou no caminho da terra. No entanto, deveis fugir do exagero, do fanatismo e das lamentações sem sentido, principalmente os que já conhecem o entendimento da boa nova do reino de Deus. Quando orardes, não façais em público, pois esse ato é sagrado demais para que jogais ao vento. Não façais como orienta o hipócrita nem o fariseu. Ser dado a oração satisfaz a amizade, a sociedade, a reverência no Deus que nós temos. Então, orar, no primeiro momento, é lembrar de Deus. Lembrando de Deus, lembrando de nós. Lembrando de nós vamos levar o socorro ao semelhante. Então, é um princípio, que quando nós nos reportando novamente, quando nós viemos à casa espírita, nós temos a certeza que no passe, eu vou sentar, eu já vi esse comentário também, eu vou sentar no passe, aí eu vou ver com quem que eu vou tomar o passe, porque aquele ali é mais poderoso do que aquele outro, né? Aí senão você está com a Maria, você está com o João, e o passista bom é o passista bom, foco, tem bastante energia, tem bastante fluido. E o nosso pensamento, que passamos o dia inteiro corrido, é de ter esse momento aqui, de passar, de conversar, ensinar e aprender, porque todos nós, diz o Hermínio de Miranda com muita propriedade, que espiritualmente a evolução nossa aqui não é lá grande coisa não. Se nós já estamos aqui, aprendemos um pouquinho mais, é porque ainda precisamos estudar. E o fato é
eu sempre digo isso, a gente foi educado na doutrina dos espíritos, né? Que aquelas pessoas e de outros credos religiosos, tem que vir para a casa espírita para desenvolver. Tem que vir para a casa espírita para trabalhar. E eu digo o contrário, nós temos que vir para a doutrina dos espíritos para estudar, para aprender. Porque não se forma um médico sem aprender medicina, não se forma um engenheiro sem estudar engenharia, não se forma um advogado sem ler o Código Penal. Porque quando nós viemos para cá, nós temos que ser tolhido ou feito a facão. Com tanta ferramenta que nós temos hoje. Né? Aprender com o Divaldo, ler as obras do Chico, para vocês terem uma ideia, acho que eu já falei isso aqui, a publicação da doutrina está indo para 200 e alguns anos, nós não atingimos em 200 anos, nas publicações do Kardec, o que nós conseguimos com uma única obra, um único filme. Vocês já viram o nosso lar? Vocês viram o que ele diz lá no final? 1.600.000 pessoas tiveram contato com o nosso lar. Contato o que é? É ter um contato com a doutrina, não ter medo, que as pessoas ainda têm medo. E quando nós nos desconectamos aos processos depressivos, processos de ansiedade, é quando nós perdemos o brilho da oração. Porque nós passamos a desconectar do nosso anjo guardião, dos espíritos familiares, que muitas das vezes estão ali, soprando em nós, né, os primeiros pensamentos do dia. Vai fazer isso, faz com alegria, chama um filho problema, conversa. Essa é uma orientação que os espíritos nos dão. Muitas das vezes, nós corremos no dia a dia e esquecemos essas receitas básicas. O Goethe, que era um personagem signatário, vamos dizer, seguindo a doutrina do Sigmund Freud, é um indivíduo que escreve 6 anos sobre a depressão, e em um determinado momento, ele escreve isso num livro chamado Livro da Capa Vermelha, ele diz o seguinte, que ele ficou depressivo. Olha que importante isso, né? Um indivíduo que é um estudioso do comportamento humano, nós temos umas tristezas hoje aqui em Florianópolis, né? Não é divulgado, mas chega nos nossos ouvidos para socorro, né? Que muitos profissionais, principalmente da saúde, médicos, psiquiatras, estão indo ao suicídio. Olha que triste isso, né? Aquele profissional é falta de quê? Sabedoria não é, inteligência não é, dinheiro muito menos, tem mais dinheiro do que eu, né? É o médico, né? Acho que todo mundo também tem mais dinheiro que eu, qualquer um tem. Mas na realidade, o que ele fala do que nós falamos aqui, que ele diz assim, minha alma, porque tu me abandonaste. Profundo isso, né? Porque nós temos a leitura de que nós somos só esse corpinho bonitinho que está aqui. Né? Nós temos um indivíduo, como dizia o Chico de Assis, o Bernardone, de que alimentamos ele, né? E o nosso corpo tem que ser bem alimentado. Importante isso, né? Consequentemente, o nosso espírito também. O que alimenta o nosso corpo? Proteína, carboidrato, etc, etc. Há uns dizem, eu não como isso, eu não como quiser. Porque o mal ainda tem essa leitura, não é o que entra, muitas das vezes, o chicote que sai da nossa língua, às vezes machuca muito mais do que uma picanha salgada e gordurosa, né? Mas o que nos alimenta esse espírito? Esse espírito precisa se alimentar de quê? De paz, de oração, de boa conversa. E esse computador aqui, ele é perfeito. Se nós o alimentarmos e trazermos uma bagagem ruim, ele vai fazer coisas ruins, né? Que é questão, infelizmente, dos nossos irmãos adictos, dos nossos irmãos que se deixam, né, passar uma existência brilhante como nós temos, que todos nós, a minha família não tem problema, eu sempre digo isso aqui, né? A família de vocês é que tem problemas. Então, aqueles indivíduos que vivem aí no mundo jogado, né? Esses dias a gente viu um caso, até assustador, não é pela profissão, mas um coronel
de polícia, um coronel de exército, liderou pessoas, lidera pessoas e estavam vivendo na rua. Olha que profundo isso, né? Aí você vai dizer, mas por que isso acontece? Eu acho que é o gueto. Né? É igual se nós formos acompanhar na biografia do Kardec, lá no filme mostra, quando ele coloca o livro sobre o muro, né? E o indivíduo aquele foi e se suicidou. E depois teve mais tarde da manifestação. Porque isso é uma grande vantagem da doutrina dos espíritos. E esses dias eu faço parte do trabalho mediúnico, o espírito falou que machuca a gente por demais. A minha vida piorou. Olha que profundo isso. Porque você vai ao suicídio pensando que tiver. E a dona Ivone do Amaral Pereira, que eu sempre gosto de citar, em Memórias do Suicídio, fala muito isso pela psicografia do Camilo. Né? O quanto passamos a sofrer. Então vamos aproveitar, né? É uma palestra a palestra espírita é sempre para reflexão, principalmente de autoajuda, né? Porque ano que vem temos outra palestra dessa, depois temos outra. Quando um indivíduo edita um livro, as 7, esses bambambam, né? Edita um livro assim, as 7 maneiras para você ser feliz. Aí naquele ano você faz aquelas 7. Daqui na segunda edição, agora são 10. Às vezes, né? Ser amigo do Nazareno é espetacular, porque eu já dei também essa orientação, não vou dizer mais para vocês aqui, eu juro, quando nós assistimos aquela série, né, The Chosen, que ele sai da região de Belém para morrer, para ter a certeza que ia desencarnar em Jerusalém. Não demora 3 dias, não demora 3 semanas, não demora 3 meses, são 3 anos. 3 anos de puro ensinamento. 3 anos de dizer assim, como nós somos, né? Como nós somos difíceis, né? Aí vocês vão dizer, mas ele também tinha um monte de Zé Ruela lá em volta dele. Tinha mesmo. O Pedro era terrível, o Mateus era cobrador de impostos, o Judas fez o que fez, mas ele não abandonou nenhum. E como é que nós vamos abandonar os nossos irmãos aqui? Ou os nossos afins? Porque quando ele se entrega na visão com a Maria, com o corpo espiritual, com a Maria de Magdala, que ela faz o gesto de abraçá-lo, o que ele diz? Ainda não fui ao reino do meu pai. E nós sabemos que ele foi conversar, trocar uma ideia primeiro com Judas Iscariotes nas sombras, né? Para depois vir à luz. Então nós temos 2 personagens, principalmente para concluir daqui meia hora, nós concluímos os trabalhos, 2 personagens espetaculares, que é a Maria de Magdala e o Paulo de Tarso, né? Eu gosto de citar a Maria de Magdala, né? Na biografia do Humberto de Campos, quando diz que ela faz a reforma que faz, né? Pelas circunstâncias que, no momento em que ela se depara com Cristo, e ela pergunta, Senhor, tu sabes quem eu sou? Eu disse, Maria, eu sou o bom pastor, e o pastor conhece todas as suas ovelhas. Então tu sabe, né, Jesus, que eu sou toda enrolada, né? Toda Zé Arruela, né? Aí ele pega e diz, Maria, eu quero que tu sejas mãe, assim como eu, Jesus. Logo eu sou uma mulher de vida fácil, já tive o ventre varado por mais de 1000 vezes, como é que eu serei mãe? Maria, a verdadeira mãe, não é a mãe que tem só o filho biológico. A verdadeira mãe é daqueles que não têm mãe, dos pais que não têm filho, das mães que os filhos abandonam. E ela depois, né, sai, mora 10 anos ou 12 anos, ela mora lá no Vale dos Leprosos. E outra figura, né, que é o diálogo espetacular, que é quando o Tarso, né, fica cego, porque ele vai caçar o Ananias, e ele ia matar o Ananias, ele tinha esse poder. O Paulo de Tarso, para vocês terem uma ideia,
falava 5 idiomas e sabia de toda a lei de Judá, sabia tudo na ponta da língua e tinha certeza de que o cristianismo estava prejudicando. E quando ele se depara com o Cristo, né, na visão de ficar cego, porque ele fica cego, mas demora quase 3 ou 4 dias para encontrar Ananias, que o Cristo disse para ele que era lá que ele ia receber a liberdade. E o que ele diz? Senhor, o que tu queres que eu faça? E assim somos nós. Senhor, o que tu queres de nós? O que tu precisa de nós? Faço essa pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Porque nós temos pela súplica, pela oração, pedir, né? Senhor, livra nós, cura esse, cura aquele, faz isso. Quantos fazem a peregrinação sem crítica, qualquer credo? Eu quero que meu filho fique curado, eu vou subir 200 escadas, eu vou fazer um martírio de não sei do que. Não é isso que ele quer de nós. Tenham essa clareza. Ele não quer o seu servo pela dor, muito pelo contrário. Ele quer que nós conheceremos a verdade. E essa verdade é que vai nos libertar. E a compreensão da oração, a compreensão da doutrina, estudar a doutrina, né? É o mesmo, né? Para encerrar a verdade. A mesma orientação que o Emmanuel dá para o Chico Xavier, não é? Lembra? Disciplina. Depois, qual é o segundo? Disciplina. Qual é a terceira? Disciplina. Porque nós somos indisciplinados. Primeira dificuldade, nós já choramos, já excomungamos a Deus, né? Porque aconteceu isso comigo, meu filho morreu, nem mais morre. 100.000 pessoas no dia no mundo, por que eu amo justamente com o meu filho? Olha como nós temos um sentimento de posse, né, para com a nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Senão, não desligue. Desliga a câmera que eu desligo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado.